Os tipos de alergias respiratórias mais comuns são a rinite, a sinusite, a laringite e a bronquite. E as doenças respiratórias, elas podem ser divididas em agudas ou crônicas. Dentre as doenças respiratórias agudas, a gente tem que lembrar das doenças infecciosas virais e bacterianas. Por exemplo, os resfriados, a gripe e também o coronavírus. Em relação às doenças alérgicas respiratórias, quando o paciente não procura um tratamento, essas doenças elas podem se tornarem crônicas, onde o paciente vai viver praticamente boa parte do tempo com sintomas que incomodam, que atrapalham o seu dia a dia, que atrapalham o teu sono, que atrapalham o seu relacionamento no ambiente familiar e, principalmente, aumenta muito o risco de falta no trabalho. Em relação à prevenção das doenças respiratórias em geral, tanto as alérgicas como as virais ou bacterianas, há de se lembrar principalmente das vacinas. É muito importante que todos os anos o paciente procure a vacinação. Anualmente existe a vacina contra a gripe, que é o influenza. Existe também a vacina da pneumonia, que é a vacina do pneumococcus. E existe também a vacina, lógico, do coronavírus, que é muito importante que a população se mantenha atualizada em relação a isso. Outra questão de prevenção é a hidratação. É muito importante, nessa época do ano principalmente, que o paciente consuma bastante líquido, principalmente água ou qualquer hidratação que não tenha açúcar. E a outra questão da prevenção é evitar o tabagismo, principalmente o tabagismo passivo. Outro ponto importante em relação à prevenção é a lavagem nasal. O nosso nariz, que é um filtro dessas impurezas, essas impurezas vão ficar retidas no nariz. Quando você faz a lavagem nasal constante, mesmo quando você não está doente, é muito importante para você manter sempre o seu nariz lubrificado para que ele mantenha suas funções de defesa agindo normalmente. Em relação às rinites, a rinite mais comum é a rinite alérgica. Em torno de 30% da população sofre desse problema. Basicamente, os sintomas de rinite são congestão nasal, nariz entupido, coriza, quando o nariz fica escorrendo, espirros e diminuição do olfato. A rinite, quando alérgica, ela tem tratamento. E hoje em dia o tratamento medicamentoso para rinite funciona muito bem, graças ao avanço das medicações. O paciente com rinite, ele tende a melhorar muito e praticamente ele passa a ter uma vida normal quando ele adere 100% ao tratamento. Em relação às doenças respiratórias crônicas, a gente tem que lembrar também da asma. A asma é uma doença genética. O paciente nasce com uma predisposição genética a desenvolver crises recorrentes de bronquite, que é o paciente que desenvolve tosse, falta de ar e às vezes uma secreção, que ele solta. Toda asma é uma bronquite, mas nem toda bronquite é uma asma. Isso é muito comum porque às vezes o paciente vem ao consultório dizendo assim: doutor, um dia eu fui ao pronto-socorro e o médico disse que eu tenho bronquite, que eu tenho asma. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Imagine que o dia de amanhã você pegue uma gripe, um resfriado. Esses vírus, eles podem afetar o seu brônquio e provocar uma bronquite. Isso não quer dizer que você é asmático. Você teve ali uma bronquite pontual provocada pelo vírus da gripe ou do resfriado. Você vai tratar a sua gripe, o seu resfriado, a hora que você sarar, a sua bronquite vai sarar. Você não é um asmático,
você teve um episódio pontual de bronquite. Já a asma são pacientes que têm episódios recorrentes de bronquite durante a sua vida. Como mensagem final, é muito importante que as pessoas se atentem à hidratação, à lavagem nasal, evitar aglomeração, procurar o médico para tratamento e, principalmente, a adesão às vacinas.